Olha, eu preciso começar esse vídeo com uma notícia que honestamente me surpreendeu. E olha que eu acompanho o Supremo há anos. O ministro Alexandre de Moraes renunciou à relatoria do caso envolvendo Jair e Flávio Bolsonaro no inquérito sobre o financiamento do filme Dark Horse. Ele enviou tudo para André Mendonça. Isso não é detalhe. Isso é um movimento político de enorme significado. E eu vou te explicar por quê. Em outros tempos, Moraes era o primeiro a avançar sobre qualquer caso que envolvesse o clã Bolsonaro. Era quase um reflexo automático. Qualquer inquérito, qualquer investigação com o nome Bolsonaro no meio, Moraes estava lá, na linha de frente. Agora, com o pedido apresentado por Lindbergh Farias chegando até ele, o ministro fez o oposto. Empurrou para Mendonça e acabou com o assunto. A justificativa formal foi técnica. A Procuradoria-Geral da República, na voz de Paulo Gonet, apontou que os fatos narrados por Lindbergh já eram objeto de investigação sob a relatoria de André Mendonça. Tecnicamente correto. Mas a questão que me interessa aqui não é a técnica, é o timing. Por que agora? Porque esse recuo acontece justamente no momento em que Moraes enfrenta uma ação judicial nos Estados Unidos, movida com suporte de aliados de Donald Trump e da plataforma Rumble. Uma ação que, segundo juristas consultados, pode resultar em condenação à revelia e em multas financeiras que atingiriam diretamente o patrimônio do ministro. Não estou dizendo que há relação de causa e efeito provada. Estou dizendo que essa pergunta precisa ser feita em voz alta, porque é exatamente o trabalho de um analista político independente. O fato concreto é este: Moraes está reduzindo sua exposição. Está diminuindo o número de frentes abertas. E isso, por si só, já representa uma mudança de postura relevante dentro do Supremo. Quando um ministro historicamente expansivo começa a recuar, o equilíbrio de forças no tribunal se altera. A oposição leu esse sinal muito rapidamente e já comemorou. Se essa leitura está correta, só o tempo vai confirmar. Antes de continuar, se você quer análise política sem viés e sem censura, se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo. Informação de qualidade depende de você. Vamos ao próximo tópico. Eu sei que parece contraditório falar isso, mas a realidade obriga. Alexandre de Moraes tomou uma decisão favorável a Jair Bolsonaro. Autorizou que os advogados de defesa do ex-presidente acompanhassem o depoimento relacionado à questão da arma. Uma medida que, em termos jurídicos, é absolutamente razoável. Todo réu ou investigado tem o direito de ser assistido por sua defesa durante qualquer oitiva. Isso é garantia constitucional básica. Só que quando falamos de Moraes e Bolsonaro, o básico virou exceção. Por anos, cada decisão envolvendo o ex-presidente e o ministro foi marcada por tensão, por recursos negados, por prazos apertados, por medidas que a defesa considerava assimétricas. Por isso mesmo, quando Moraes autoriza esse acompanhamento sem maiores obstáculos, isso chama a atenção. Não porque seja errado, pelo contrário, porque é o correto, e justamente por ser o correto é que a ausência disso em outras ocasiões fica ainda mais evidente. A minha leitura é a seguinte: estamos diante de um ministro que, por razões que ainda estão se desdobrando publicamente, está adotando uma postura mais cautelosa. A ação que corre na Flórida, nos Estados Unidos, com a participação de nomes ligados a Trump e a Rumble, é um vetor de pressão que nenhum ministro do Supremo jamais enfrentou antes. Ser julgado em outra jurisdição, por outro sistema jurídico, com potencial de condenação financeira real, é algo sem precedente para um membro do STF brasileiro. Isso muda o cálculo? Provavelmente sim. Não porque a decisão sobre a arma tenha relação direta com a Flórida, mas porque um profissional que enfrenta pressão externa tende a ser mais criterioso em suas decisões domésticas. É comportamento humano, não é fraqueza. É estratégia de sobrevivência institucional. E eu analiso comportamento político, não intenções morais. O que importa para o cidadão comum é que, independente da motivação,
A defesa de Bolsonaro obteve um direito que deveria ser automático. Se isso representa uma virada de postura ou um episódio isolado, a sequência de decisões nas próximas semanas vai nos responder. Fique atento. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho, porque as notícias estão se acumulando numa velocidade que quem não acompanha fica para trás. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa entender o que está acontecendo de verdade. Eu preciso ser direto aqui, porque esse tópico exige honestidade analítica. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, concedeu entrevista ao Roda Viva e fez críticas duras à condução do caso Master pelo ministro André Mendonça. Afirmou que Mendonça cometeu erro crasso ao participar da delação de Daniel Vorcaro, que resultou em prisões. Segundo Gilmar, o relator não deveria participar diretamente da delação. É uma tese jurídica que existe, tem embasamento doutrinário e pode até ser discutida academicamente. O problema não é a tese. O problema é a seletividade de quando ela é aplicada. Eu pergunto, e faço questão de perguntar em voz alta: onde estava Gilmar Mendes quando Alexandre de Moraes, na condição de relator do inquérito do suposto golpe, participou ativamente da delação de Mauro Cid? Onde estava o decano quando Moraes conduziu aquele processo, sob condições que inúmeros juristas questionaram publicamente? O silêncio de Gilmar naquela ocasião foi ensurdecedor. Agora, quando o caso Master avança e começa a tocar em nomes próximos ao próprio Gilmar, inclusive com pedidos de prisão domiciliar para familiares de Vorcaro feitos pelo próprio decano, de repente, o princípio jurídico ressurge com força total. Isso não é aplicação de princípio. Isso é uso instrumental de princípio, e há uma diferença enorme entre os dois. Um analista político que não aponta essa distinção está falhando com o seu público. O jornalista Silvio Navarro foi preciso ao observar que as declarações de Gilmar podem representar a construção antecipada de uma tese jurídica que será utilizada futuramente para tentar anular as investigações do caso Master ou eventuais condenações delas derivadas. Essa leitura é tecnicamente plausível e politicamente sofisticada. Gilmar Mendes não fala à toa. Cada palavra dele em entrevista pública tem peso estratégico. A questão que fica para reflexão é esta: o Supremo Tribunal Federal consegue manter sua credibilidade institucional quando seus próprios membros aplicam princípios jurídicos de forma seletiva, conforme o interesse em jogo? Essa pergunta não é retórica. É a pergunta central da nossa democracia hoje. Se você valoriza análise política séria como essa, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem você confia. A informação de qualidade precisa circular. Esse tópico é sobre um princípio que deve valer para todos, sem exceção. A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção em até 24 horas de publicações feitas por aliados do presidente Lula, que associavam o senador Flávio Bolsonaro ao Comando Vermelho. Entre os atingidos pela decisão estão a deputada Grace Hoffmann, o deputado Lindbergh Farias, o ministro Guilherme Boulos e o deputado Rogério Correia, todos do campo político do PT e aliados diretos do governo federal. A decisão da ministra foi clara e tecnicamente fundamentada. Segundo ela, as publicações extrapolaram os limites da crítica política legítima e passaram a atribuir ao senador Flávio Bolsonaro envolvimento com organizações criminosas sem apresentação de qualquer prova concreta. Não havia investigação formal, não havia imputação jurídica, não havia dado concreto que sustentasse a associação. Era narrativa construída por encadeamento de fatos soltos, o que o TSE classificou corretamente como disseminação de desinformação. Do ponto de vista analítico, esse episódio revela algo importante sobre o momento eleitoral que o Brasil começa a viver. A eleição de 2026 ainda não chegou formalmente, mas a guerra narrativa já começou. E nessa guerra,
A tentativa de destruir a imagem de pré-candidatos por associação indireta com o crime organizado é uma estratégia que já foi usada, está sendo usada e continuará sendo tentada. O problema é que quando você faz isso sem prova, está cometendo um crime eleitoral e está enfraquecendo o próprio debate democrático. Eu defendo esse princípio independentemente de quem seja o alvo. Se fossem aliados de Bolsonaro divulgando fake news contra um pré-candidato petista sem provas, minha análise seria idêntica. Fake news, com finalidade eleitoral, é veneno para a democracia, venha de onde vier. O que me preocupa, e preciso dizer isso, é que figuras com mandato eletivo e cargo ministerial estejam entre os que precisaram ser coibidos pela Justiça Eleitoral. Isso demonstra que o problema não é de militantes anônimos nas redes. É de lideranças políticas que deveriam conhecer os limites da lei e optam por ignorá-los quando o interesse político fala mais alto. A decisão do TSE foi correta e serve de aviso para todos os lados do espectro político. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de análise. Isso faz diferença. Os números não mentem, e eu trabalho com números. Uma pesquisa recente do IPEC trouxe dados que representam um sinal de alerta real para o governo Lula, especialmente considerando que o horizonte eleitoral de 2026 já está no radar de todos os analistas políticos sérios. Os dados são os seguintes: 51% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssima a atuação do governo no controle e corte de gastos públicos. 49% reprovam o desempenho no combate à inflação. E 47% avaliam negativamente a área de segurança pública. 3 pilares fundamentais de qualquer governo, e todos com índices de reprovação próximos ou acima de 50%. O que esses números significam na prática? Significam que o discurso oficial do governo, de que a economia vai bem e a inflação está controlada, não está chegando ao cotidiano do cidadão comum. E isso é o que importa eleitoralmente. A percepção popular sobre a economia é sempre mais poderosa do que qualquer indicador macroeconômico apresentado pelo governo. Você pode mostrar um PIB crescendo, mas se o trabalhador chega ao supermercado com R$100 e volta para casa, com menos produtos do que comprava há 2 anos, a percepção dele é de crise. E essa percepção se converte em voto. A área de segurança pública é igualmente preocupante para o Palácio do Planalto. O crime organizado avança sobre territórios que antes eram considerados protegidos. O tráfico de drogas internacionalizado, o crescimento de milícias em estados fora do Rio de Janeiro e a sensação de impunidade são elementos que afetam diretamente a avaliação popular de qualquer governo. Aqui cabe uma observação política importante. Um governo que retira bilhões do orçamento da defesa e das forças de segurança, como foi noticiado recentemente com o corte de 4,3 bilhões, sendo 1,3 bilhão do Exército, envia uma mensagem muito clara sobre suas prioridades. E o eleitor está recebendo essa mensagem. Talvez não com esse nível de detalhe, mas ele sente no bolso, na rua e na escola dos filhos. O cenário para 2026 está se desenhando. E quem quer entender esse desenho com profundidade precisa acompanhar análises consistentes, sem palanque e sem militância. Aqui é esse espaço. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse conteúdo. Sua participação é o que mantém esse trabalho independente vivo. Eu guardo esse tópico para o final porque ele exige o maior nível de reflexão. O ministro Gilmar Mendes, em entrevista ao Roda Viva, afirmou que a Operação Lava Jato se transformou no maior escândalo judicial do mundo. Usou exatamente essa expressão e fundamentou essa afirmação no episódio do Vaza Jato, quando veio a público a troca de mensagens entre o então procurador Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, que o STF posteriormente utilizou para declarar a suspeição de Moro e anular condenações. Respeito o argumento,
Mas tenho uma pergunta analítica inevitável. Se a Lava Jato foi o maior escândalo judicial do mundo, pela proximidade entre procurador e juiz, o que será o caso Master quando as investigações chegarem ao seu ponto final? Porque aqui estamos falando de algo potencialmente mais grave. Estamos falando de possíveis conexões entre o sistema financeiro, o crime organizado e membros do próprio Poder Judiciário. Juristas de diferentes espectros já afirmaram publicamente que, a depender do curso das investigações, o caso Master pode resultar em situações sem precedente na história do Brasil, incluindo a possibilidade de prisão de membros da Suprema Corte. Não estou afirmando que isso vai acontecer. Estou dizendo que essa hipótese está sendo discutida seriamente em círculos jurídicos. E um analista político que ignora isso está sendo desonesto com seu público. O que me interessa destacar é a ironia histórica do momento. O mesmo Gilmar Mendes que critica a Lava Jato, que apontou excessos no caso Mauro Cid apenas quando pressionado e que agora tenta construir teses para proteger investigados no caso Master, pode estar protagonizando exatamente aquilo que condena: a aplicação seletiva de princípios jurídicos, o uso do cargo para proteger interesses específicos, a diferença entre o que se fala e o que se pratica. O Brasil está em um momento de enorme importância institucional. As decisões que os ministros do STF tomarem nos próximos meses vão definir o padrão de integridade do judiciário por uma geração. Essa responsabilidade é gigantesca. Eu continuo aqui, acompanhando cada movimento, cada decisão, cada declaração, sem palanque, sem partido, com análise. Se você quer continuar acompanhando, se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com quem você sabe que quer entender o Brasil de verdade. Até o próximo boletim.